Meus irmãos, a paz do Senhor, seja muito bem-vindo a este vídeo, a este canal. Quero aqui externar a minha gratidão por você estar aqui, é muito gratificante. E desde já eu quero te fazer um pedido: curta, comenta, compartilhe, deixe seu like, se inscreva no canal. Assim você vai estar nos ajudando a ajudar outras pessoas também. Ou seja, você também vai estar nos ajudando a evangelizar. E hoje eu quero falar sobre um assunto ao qual foi me pedido lá no Instagram, que é sobre o Tribunal de Cristo. Nós vamos falar de uma maneira clara, rápida, objetiva, sem entrar muito a fundo, apenas sobre o que é o tribunal, quando acontecerá o tribunal, para quem é o Tribunal de Cristo, sobre as obras. Nós vamos tratar sobre isso. E eu quero tomar como texto base deste vídeo a segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 5, versículo 10, a qual nos diz da seguinte maneira: porque todos devemos comparecer ante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o que tiver feito por meio deste corpo, ou bem ou mal. Paulo estava dizendo da seguinte maneira: a igreja, não é ímpio, a igreja. Paulo estava dizendo a igreja, porque todos nós vamos comparecer no tribunal de Cristo. Ninguém vai escapar. Todos os salvos vão estar diante do tribunal de Cristo, para cada um receber conforme tem feito neste corpo, nessa terra, ou se bem, ou se mal. Vamos lá. O que é o tribunal de Cristo? O tribunal de Cristo, ele vem do grego bema, que significa plataforma elevada. Bema, plataforma elevada. Isso era utilizado nas Olimpíadas antigas, aonde o juiz ele ficava nessa plataforma elevada, né, ali para entregar a premiação para aquele que chegasse em primeiro ou segundo lugar. Então ele tinha como objetivo entregar a premiação. Por isso que o juiz ficava nessa plataforma elevada. Cristo, a igreja, Cristo nos entregando os galardões. Então, daí que vem. Então, Tribunal de Cristo vem do grego bema, plataforma elevada, onde o juiz estará e a igreja estará aqui. Amém? Tribunal de Cristo, bema. Não podemos fazer uma comparação entre o bema e o juízo final. Tribunal de Cristo e juízo final, trono branco, são coisas distintas, em tempos distintas, para as pessoas distintas. Então são coisas diferentes uma da outra. Não podemos comparar com a igreja. Não podemos fazer essa comparação, porque são coisas totalmente distintas. Eu vou trazer um vídeo falando somente do juízo final. Juízo final não é para salvo. Juízo final é para ímpio, aonde serão julgados os pecados e ali será a condenação eterna para os ímpios, aqueles que não aceitaram, não receberam Jesus, não creram em Cristo, não seguiram o Evangelho, não foram conforme está na palavra. Então, não pode se comparar bema com trono branco. Amém? Então, Tribunal de Cristo, nós já sabemos o que é. Significa bema no grego, plataforma elevada. E quando acontecerá esse Tribunal de Cristo? Muitos cristãos têm essa dúvida. Quando acontecerá? Aonde que vai acontecer este tribunal? Paulo ele nos diz na sua primeira carta aos Tessalonicenses, no capítulo 4, que o mesmo Senhor, ele descerá dos céus com alaridos, voz de arcanjo, trombetas de Deus. E os mortos ressuscitarão primeiro, mas nós que ficarmos vivos seremos arrebatados e nos encontraremos com o Senhor nos ares. A partir deste momento, dar-se-á o Tribunal de Cristo. O Tribunal de Cristo, ele vai se iniciar a partir do momento em que a igreja for arrebatada. A igreja foi arrebatada, vai iniciar o Tribunal de Cristo. E Paulo dizia que Cristo traria com ele o galardão, e que naquele dia ele receberia a coroa da justiça. Isso Paulo disse a Timóteo na sua segunda carta a Timóteo, no capítulo 4, no versículo 8, capítulo 4 da segunda carta de Paulo a Timóteo, no versículo 8, que Paulo ele diz da seguinte maneira: desde agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, o justo juiz,
me dará naquele dia. Qual dia? Tribunal. E não somente a mim, mas também a todos os que amarem a sua vinda. Ou seja, todos os salvos. Então, arrebatamento da igreja, tribunal de Cristo. Paulo, ele já aguardava isso. O galardão, ele está associado à ressurreição. Não entendi, irmão Diogo. Vamos ler comigo Lucas capítulo 14, versículo 14 diz: E serás bem-aventurado, ou seja, e serás feliz, porque eles não têm como te recompensar, mas recompensado serás na ressurreição dos justos. Lembra o que Paulo disse em 1 Tessalonicenses capítulo 4? Os mortos ressuscitarão primeiro. Então, primeiro dar-se-á a ressurreição e depois a entrega do galardão, da recompensa. A partir do momento em que os mortos ressuscitar e que os que tiverem vivo forem transformados de corpo corruptível em corpos incorruptíveis, quando a igreja for arrebatada, dar-se-á o tribunal de Cristo, onde Cristo entregará a recompensa. Então, nós já vimos que o tribunal de Cristo, que significa plataforma elevada, nós vemos que o bema, ou seja, o tribunal de Cristo, acontecerá após o arrebatamento da igreja, e vemos que o galardão ele está associado à ressurreição. Primeiro a ressurreição, a transformação e depois o tribunal de Cristo, que é a entrega dos galardões. Agora nós vamos falar sobre as obras, e eu quero ler com você 1 Coríntios capítulo 3, versículo 12. 1 Coríntios capítulo 3, versículo 12. Nós vamos ver como serão comparadas as nossas obras. 1 Coríntios capítulo 3, versículo 12. E diz assim: E se alguém sobre este fundamento for um edifício de ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno, palha, a obra de cada um se manifestará. Agora veja, na verdade, o dia a declarará, porque pelo fogo será descoberto. Paulo ele estava dizendo que as obras seriam provadas no fogo. Por isso que Paulo ele deu essa comparação de ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno e palha. E o fogo provará qual seja a obra de cada um. Imagina comigo se sua obra for como feno ou for como palha. Obra rápida. Mas Paulo ainda continua dizendo da seguinte maneira: mas este ainda será salvo. Como assim? Versículo 14. Se a obra que alguém edificou nessa parte permanecer, este receberá o galardão. Versículo 15. Se a obra de alguém se queimar, sofrerá detrimento, mas o tal será salvo, todavia, como pelo fogo. Se sua obra se queimar rapidamente, assim como palha ou feno, você será salvo, porém, a recompensa será de uma maneira diferente. A recompensa será de uma maneira totalmente diversificada daquele que a obra foi provada no fogo e que era ouro, prata, pedras preciosas. Então será distintos, mas mesmo assim será salvo. Amém? Então nós vimos sobre o que é o tribunal, bema, plataforma elevada, quando acontecerá o tribunal de Cristo, a partir do arrebatamento, e aonde acontecerá? Nos céus. Nós vemos que os galardões estão associados à ressurreição. Então, primeiro dar-se a ressurreição e a transformação do corpo corruptível ao corpo incorruptível, e depois o recebimento. Novamente eu repito, não confunda tribunal de Cristo com juízo final. Que nós venhamos valorizar e fazer a obra do Senhor com excelência nessa terra. Eu disse há um vídeo atrás e eu vou tornar a repetir, que nós venhamos estar dando bons testemunhos de Cristo nessa terra, que nós venhamos ser exemplo nessa terra, assim como Cristo foi, que nós venhamos fazer tudo quanto Ele nos der, fazer com amor, fazer com excelência, fazer de coração, fazer de corpo, alma e espírito.
entregar ao Senhor a nossa perfeito louvor. A Bíblia nos diz que a alegria do Senhor é a nossa força. Se a alegria do Senhor é a nossa força e eu não estar deixando o Senhor alegre, será que eu estou tendo força? Malaquias, no capítulo 3, lá na frente, ele diz da seguinte maneira: porque diante do Senhor há um memorial. E neste memorial, o que está sobre você? Que nós venhamos refletir nisso. Porque quando você ouvir o toque da trombeta, você ter a convicta certeza que as obras que você fez nessa terra para o Senhor, ela será provada no fogo, mas sim como pedras preciosas, como prata, como ouro. Que você venha buscar ao Senhor de forma diária, de todo o teu coração, para que você possa ouvir o toque da trombeta, para que você venha a não perecer naqueles grandes dias de tribulação, mas quando a trombeta tocar, você ouvi-la. E que nós venhamos cada dia praticar mais aquilo que está na palavra do Senhor, e que nós possamos estar no centro da vontade de Deus. Porque quando nós estamos no centro da vontade de Deus, nós estamos fazendo aquilo que está no coração dele. E quando nós fazemos aquilo que está no coração dele, pode ter certeza que ele está se alegrando. E se ele está se alegrando, certamente você pode dizer: a alegria do Senhor é a minha força, porque eu estou forte. Lembra de Paulo? Quando Paulo ele pediu para Deus tirar os espinhos dele, o espinho dele, Deus diz: Paulo, a minha graça te passa. É na tua fraqueza que o meu poder se aperfeiçoa. Paulo continuou fazendo uma grande obra. Nós lemos que Paulo ele já estava esperando essa coroa há muito e muito tempo. Pena que muitos não participarão deste tribunal. Pena que muitos não participarão das bodas do Cordeiro. Pena que muitos não estarão com o Senhor. Oxalá se todos dessem ouvido àquilo que o Senhor tem para cada um. Oxalá se todos dessem ouvido à palavra do Senhor. Muitos aí se dizem cristãos, muitos se dizem pessoas que pregam o Evangelho, mas se de fato abrir a Bíblia, se de fato abrir a Bíblia, corre, não fica. Porque a partir do momento em que a palavra ela não nos confronta, ela não está sendo palavra, não está sendo Evangelho. A partir do momento que a palavra ela deixar de nos confrontar, deixa de ser Evangelho. Porque Deus corrige a quem Ele ama. Se Deus está nos corrigindo por intermédio da palavra, e é esta palavra, essa palavra que muitos rejeitam, hoje, muitos vão procurar, mas não vão achar. Quando se fala hoje em pastor, muito tem um monte de pedra para atacar, mas muitos naquele dia procurarão um pastor, mas não vão achar. Procurará algum sacerdote e não vai achar. Que nós venhamos refletir e que eu e você possamos estar preparados, fortes, firmados e perseverando até a volta de Cristo. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus.